Continuando assim, na exposição de alguns salmos do saltério, do inário inspirado, dado pelo Senhor à sua igreja da antiga aliança, e que se estende a nós como palavras verdadeiras, como hinos inspirados para que o povo de Deus possa cantar aquilo que de fato exalta e engrandece o nome do Senhor e ser edificado com as verdades, com as doutrinas teológicas que se encontram nestes salmos, como eles nos ensinam a respeito do plano redentor do Senhor em Cristo Jesus. Vamos então, quero convidá-los para lermos, mesmo sentados todos, leiamos juntos o Salmo de número 67, Salmo de número 67. Ao mestre de canto para instrumentos de cordas, salmo, cântico. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O Senhor aplique a sua palavra que lemos em nossos corações. Amém. Santo Deus, ó Pai querido, Deus cuja santa presença nos encontramos neste dia que é o dia do Senhor, neste momento especial que a tua igreja se reúne aqui para cultuar, para adorar e bendizer ao Senhor. Queremos rogar, ó Deus, a tua bênção para este momento que a tua palavra será pregada. Que ela fale os nossos corações, que ela venha nos tratar segundo o teu propósito, segundo o teu santo querer. E que o Senhor seja exaltado, seja engrandecido, através da pregação, através da exposição da tua palavra. Que teu Espírito, ó Deus, venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo em Cristo, para a edificação, para a santificação do teu povo, para a salvação daqueles que ainda se encontram perdidos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a aliança que Deus fez com Abraão, o pai dos judeus, o pai dos crentes, como nos diz o apóstolo Paulo, nesta aliança, Deus fez uma promessa a Abraão. E em resumo, esta promessa, ela significa que Deus abençoaria as famílias da terra, abençoaria as nações através da descendência de Abraão, especificamente do seu descendente. O Novo Testamento nos diz que este abençoador é Jesus Cristo, este descendente de Abraão, por meio do qual Deus abençoa a humanidade, abençoa as nações, abençoa os povos, é Jesus Cristo. E este salmo fala um pouco disso, fala um pouco a respeito desta promessa pactual, desta promessa de Deus atrelada à aliança, ao pacto da graça, visto que este é o propósito máximo do pacto que Deus faz com Abraão e, por conseguinte, com Israel. Qual é o objetivo de Deus com Israel? É salvar esta nação, salvar este povo e fazer deste povo o instrumento de Deus para salvar os demais que estão pelo mundo, os gentios, por meio do Redentor Jesus Cristo, formando assim um só povo, em que se resume num grupo em que é composto por judeus e gentios salvos pelo Senhor. Uma humanidade restaurada,
um povo feito segundo a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Então o objetivo do Senhor, todas as bênçãos, todas as promessas feitas a Israel, tem como objetivo final salvar, revelar a sua salvação e fazer deste povo um canal para alcançar através da salvação os demais que estão espalhados pela terra. Então isso significa que esse salmo então nos mostra que o povo de Deus, que é abençoado com a salvação, que é inicialmente Israel. Por isso que a Bíblia vai dizer que Jesus disse o tempo todo que primeiro ele veio para a casa de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel, mas que ele não veio exclusivamente para eles, ele veio primariamente para eles, inicialmente para eles, mas veio para todos aqueles que o Senhor escolheu a partir dos judeus, estendendo-se aos gentios para salvá-los. Por isso que Jesus Cristo disse àquela mulher samaritana: a salvação vem dos judeus, ou seja, é através dos judeus que Deus alcança o mundo com a sua salvação. O Salvador é um judeu, os profetas que anunciaram a vinda do Salvador eram judeus, os apóstolos eram judeus, a mensagem do Evangelho vem até nós através dos judeus. Povo inicialmente exclusivo de Deus, mas não finalmente exclusivo, porque o povo exclusivo de Deus são todos aqueles que fazem parte da aliança perpétua do Senhor, da igreja do Senhor. Por isso que o Novo Testamento vai ser chamado de reino e não de nação, não de uma etnia específica, mas o reino de Deus, o reino de Cristo, porque é formado por pessoas de todas as raças, de todos os lugares, de todas as origens. Este salmo fala um pouco a respeito disso. Fala de como Deus confirma o seu povo com a bênção da salvação e faz deste povo de Israel o proclamador dessa salvação, o veículo, o canal de Deus para transmitir esta salvação ao mundo. É assim que a bênção de Abraão chega aos gentios. É assim que a bênção de Abraão chega através de nós à vida das pessoas. Como é então que nós nos tornamos abençoadores? Esta é a máxima do Salmo, e é o que eu gostaria de meditar com os irmãos nesta manhã. Principalmente no meio pentecostal se fala muito a respeito de eu ser uma bênção, de eu como um crente, nós individualmente sermos bênçãos na vida das pessoas. E alguns até invocam o princípio de Abraão de que ele seria abençoador. Mas o que significa? Muitas pessoas fazem disso em meio supersticioso, idólatra. Mas o que significa nós sermos abençoadores? Isso é possível? Em que sentido? E esse salmo fala a respeito disso. Como que o povo abençoado de Deus se torna veículo de bênção, se torna abençoador para o mundo. Como? Em resumo, através da pregação do Evangelho, através da vivência do Evangelho, através do compartilhamento da bênção salvadora de Deus em Cristo nas nossas vidas com as pessoas. É isso que esse salmo nos diz. Como Deus, a expectativa, o desejo do salmista de Deus confirmar a bênção da salvação na vida de Israel e fazer com que os gentios, os povos, as nações sejam alcançados por esta bênção através do povo de Deus. Então este salmo nos mostra como que nós, que somos abençoados por Deus, nos tornamos veículos de bênção para as pessoas ao nosso redor. Como que isso é possível? Como que nós fazemos isso? Como é que Deus faz isso por meio de nós? E há um propósito final para isso. O Salmo nos diz que Deus faz de nós veículos de bênção para que o seu nome seja louvado, seja exaltado. Então quero chamá-los para nós pensarmos, especialmente nesse dia em que estamos reunidos para cultuar ao Senhor e para participar da ceia do Senhor, lembrando
que Deus enviou Jesus, o descendente de Abraão, o filho de Abraão, que veio abençoar as famílias da terra. Neste mês de maio, que nós, presbiterianos, de maneira especial, louvamos a Deus pelas famílias, rogamos as bênçãos do Senhor pelas famílias, devemos pensar como que nós nos tornamos abençoadores de nossa família, como crentes em Jesus Cristo. Quero então convidá-los para pensarmos sobre isso. Deus abençoa o seu povo e faz dele um canal de bênção para o mundo. Como é que Deus nos abençoa e faz de nós abençoadores, se é que isso é possível? Primeira coisa que nós encontramos no Salmo a respeito disso é que a bênção que abençoa é aquela que revela a salvação de Deus para o mundo. A bênção que abençoa é a bênção da salvação. Veja os versículos 1 e 2. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. O pacto da graça não é feito inicialmente com Israel. O pacto da graça é feito com Adão e Eva, lá em Gênesis 3,15. De que Deus traria à humanidade um descendente da mulher, um homem, que seria o libertador, o salvador, o redentor da humanidade. Isso vai ficando mais claro ao longo da revelação, principalmente através da lei do Senhor dada a Moisés. Principalmente através daquilo que o Senhor vai revelando a Israel. E o que o Senhor revela a Israel é que o objetivo de Deus é salvar um povo para si, é libertar um povo dos seus pecados para servir a Deus, para poder adorá-lo, para poder ter uma relação correta com Ele. Então, a bênção que Deus promete a Israel, tudo que está ligado a Israel, quer seja a descendência, um povo numeroso, quer seja a terra, quer seja um reino, quer seja um rei, um mediador, quer seja a terra especificamente, tudo isso é para ensinar a respeito da salvação de Deus, da redenção do Senhor. E isso fica claro na mente do salmista quando ele diz assim: Senhor, abençoa-nos. O que é que ele está expressando? Ele está expressando o desejo de ver a conclusão, a revelação, a manifestação da bênção final de Deus sobre o seu povo. Ou seja, que Deus confirme este povo como um povo abençoado, ou seja, um povo exclusivo, separado para Deus. Que começa com o quê? Com a redenção, com a salvação, com a libertação dos pecados, com a redenção do povo a respeito de sua condição de pecadores. Então toda a promessa de Deus para Israel se resume no propósito de salvar, redimir, libertar dos pecados, santificar um povo para morar eternamente com o Senhor. Então eu disse: Senhor, revela a tua graça, confirma a tua graça. E ele invoca os fragmentos da bênção que Deus havia declarado, que deveria ser repetida sobre Israel através dos sacerdotes. Esta bênção está lá registrada em Levítico e em Números capítulo 6, versículos 22 e 24. Leia comigo, por favor, irmãos. Que nós muitas vezes usamos duas bênçãos geralmente no culto. Mais comum é usar a chamada bênção apostólica, quando nós repetimos as palavras do apóstolo Paulo a respeito da bênção de Deus sobre sua igreja, em suas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas existe uma bênção, uma declaração, uma fórmula de bênção que expressa a bênção do Senhor, dada na antiga aliança, que era proclamada pelos sacerdotes. Números capítulo 6, versículos 22 a 24. Números capítulo 6, a partir do versículo 22, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel,
e dir-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porá o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. O salmista, que nós não sabemos quem é o autor, é provável que seja Davi, invoca fragmentos, não as palavras desses líderes como estão lá, palavra por palavra, mas ele invoca a fórmula, a declaração de bênção do Senhor sobre o seu povo através do sacerdote, que é a figura que representa o mediador, aquele que sacrifica pelos pecados do povo diante de Deus, falando da necessidade de redenção, de purificação dos pecados, aquele que media entre Deus e os homens. Então os sacerdotes deveriam declarar em todo o tempo esta fórmula, dizendo: Deus te abençoe, Israel, Deus revele sua glória sobre ti. A ideia de levantar o rosto e fazê-lo brilhar é que Deus se manifeste poderoso, gracioso, misericordioso sobre ti, que Deus confirme as bênçãos a ti prometidas, que Deus te abençoe como um povo dele. E que bênção era essa? A bênção da manifestação da graça e da misericórdia que salva, que liberta, que faz desse povo um povo agradável a Deus. Então essa fórmula falava de que Deus deveria revelar-se em sua glória, majestade e poder salvador. Então ele está dizendo: Senhor, nos abençoa com a tua salvação, manifesta a tua salvação em nosso meio. Ele está falando do anseio de ver a salvação de Deus concretizada, realizada, manifestada no meio do seu povo. Esta manifestação de maneira plena e absoluta só se deu anos depois da revelação de Jesus Cristo, mas era ensinada como uma verdade cabal, como uma promessa que se cumpriria por quem fez, através do sistema sacrificial, através das profecias, através da renovação da aliança feita por Deus ao seu povo. Então este povo renovava a sua certeza de que a salvação em Israel se revelaria de maneira plena. Ela já acontecia como esperança, como promessa, mas a revelação, mas a manifestação, a glória do Deus Salvador seria vista não agora. Ele está ansiando ver a glória de Deus, a manifestação de Deus, do Deus Salvador, que naquele contexto eram lampejos, eram figuras, eram símbolos. Ele diz: ó Deus, revela-te, glorifica-te a ti mesmo, manifesta-te Salvador, vem salvar-nos. E fala dos anseios de ver a salvação de Deus se manifestar em Israel. Resplandece sobre nós o rosto, revela-te a nós, deixa-nos ver tua glória salvadora. E o Novo Testamento vai dizer então que Deus tabernaculou, que este desejo do salmista foi cumprido. Ele está profetizando, ele está ansiando, dizendo: Senhor, se revela Salvador, vem nos salvar, manifesta a tua salvação no meio de Israel. E isso se cumpriu de maneira plena, clara em Jesus Cristo. Mas que aqui era um desejo do salmista de que Deus visitasse o seu povo, confirmando a promessa de salvação. Para que ele diz: Senhor, para nos salvar, para que através de nós o mundo conheça o teu caminho, o mundo conheça o teu dirigir, o mundo veja através de nós a tua salvação. Por isso que Deus começou revelando a sua salvação em Israel, aos judeus, cumprindo esta promessa de que Deus brilharia a sua glória primeiro em Israel, primeiro entre os judeus, entre os descendentes de Abraão. Então ele diz: para que todas as nações vejam a tua salvação, conheçam o teu caminho. Então Deus deu as promessas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: a eles é dadas as promessas, a eles é dada a lei, a eles é dado o Messias. Então ele está falando dessa salvação que primeiro se manifestaria, se revelaria em Israel, como de fato aconteceu. Deus se revelou Salvador em Israel. E Jesus disse aos seus discípulos
que aquele não era o objetivo final de Deus, era um meio para seu objetivo final, que Israel veria a glória do Redentor, que Israel contemplaria a face do seu Redentor, que o rosto de Deus brilharia para a nação de Israel, mas que esta glória não seria retida para ser exclusiva deles. Esta glória, este rosto brilharia também sobre os gentios, brilharia sobre nós. Então os verdadeiros judeus contemplaram a glória do Deus Salvador no seu Filho Jesus Cristo, no sacerdote, naquele que não simplesmente declara a bênção de Deus, não é aquele que simplesmente anseia a bênção de Deus, não é aquele que simplesmente invoca como nós a bênção de Deus, mas é aquele que é a própria bênção de Deus. O rosto de Deus brilhou sobre o seu povo, Cristo. E o rosto de Deus continua brilhando, a glória de Deus continua se revelando ao seu povo através da pregação do Evangelho no mundo, como brilhou sobre a sua vida. Se você crê em Jesus Cristo, você é um salvo, você conheceu o caminho de Deus através dos judeus, através da palavra dada aos gentios, aos judeus aos gentios através de Deus, do Cristo dado primeiro a eles. Por isso que a nossa fé é judaica, é judaico-cristã, ou seja, nós cremos no Deus que os judeus esperavam, no Redentor que a eles foi prometido, mas a eles e a nós. Então ele diz, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. O objetivo de Deus com Israel não era simplesmente fazer com que eles fossem um povo forte, numericamente, materialmente, territorialmente. Era que este povo pudesse ser o exemplo de que Deus escolheu para salvar, de que Deus salva pecadores, de que este era um povo salvo, redimido dos seus pecados, liberto de sua condenação, escolhido para Deus. Então o objetivo principal de Israel era ser para o mundo veículo, proclamador da salvação de Deus. Claro que naquele contexto da antiga aliança, eles não tinham a missão de pregar o Evangelho, mas tinham a missão de ser um povo que reconhecia a salvação e ansiava a manifestação dela no futuro. E que já era salvo por esperança, que já era salvo na confiança da promessa, na crença na promessa. E nós vimos que isso se cumpriu, e esta salvação chegou a Israel, e chegou até nós, através de Jesus Cristo. Então como é que Israel se tornou abençoador? Primeiro, como foi abençoado? Abençoado com a salvação, abençoado com o Evangelho da salvação, abençoado com o cumprimento de todas as promessas redentoras do Senhor feita e cumprida em Cristo. E como que Israel se tornou abençoador para o mundo? Como que Israel se tornou veículo de bênção? Os apóstolos judeus, os crentes judeus tiveram a missão de proclamar o Evangelho para o mundo. Foi assim que a promessa a Abraão de ser abençoador das famílias se cumpriu. Como é que você está na bênção de Abraão? É quando você tem a fé do crente Abraão no Deus que salva, no Deus que redime pecadores. Você está na bênção de Abraão quando você crê na salvação de Deus em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que ele diz é que Deus abençoaria Israel com salvação e faria de Israel um veículo dessa salvação, para essa salvação chegar às nações. Segunda coisa que ele diz é que o povo que é abençoado por Deus, a bênção que abençoa, é aquela que leva os homens a temer a justiça divina. Vejam comigo os versículos 4, 6 e 7. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julga os povos com equidade e guia a terra às nações. A terra deu seu fruto e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Primeiro ele diz: Senhor, manifesta a tua salvação, para que o mundo veja que nós somos o teu povo salvo e conheça a tua salvação através de nós.
Mas então o que seria necessário? O povo deveria conhecer, ou as nações conhecer Deus através de Israel, através da mensagem dada ao povo de Deus para proclamar ao mundo, que falava a respeito da justiça, como é que Deus salva, como é então que Deus salva pecadores? Pela manifestação de sua justiça. Como assim? A gente fala que a salvação, a misericórdia e graça ela é recebida, ela é desfrutada por nós por misericórdia e graça. Por quê? Porque eu não posso conquistá-la, eu não posso merecê-la, eu não posso comprá-la, eu não posso dar alguma coisa para receber a salvação. É graça porque Deus tem que me dar sem eu oferecer nada, porque eu não tenho nada para oferecer. É misericórdia porque Ele precisa tirar de mim aquilo que eu de fato mereço, que é condenação, e me dar aquilo que eu não mereço, que é salvação. Mas para que a salvação se concretize, para que ela se realize, para que ela seja algo real, Deus precisa manifestar a sua justiça. A salvação de Deus se fundamenta em sua justiça, por ser um Deus justo e santo. Primeiro, Ele exige a condenação dos pecadores. Por isso que Israel era um veículo de ensinar, um meio de ensinar ao mundo. Como? Em Israel, a justiça de Deus se manifestava de várias maneiras. Primeiro, ela se manifestava uma justiça condenatória, destruidora para o mal. A justiça que condena, a justiça que destrói o mal, que pune o mal. Como? Através de Israel, Deus destruía nações ímpias. Deus manifestava sua ira, sua justiça. Israel foi um veículo nas mãos de Deus para destruir povos, nações, povos pagãos que Deus quis dizimar, destruir naquele contexto, para que eles entendessem o que Deus pensa a respeito do pecado, para que eles entendessem que o Deus justo exige a condenação e a destruição dos maus. A justiça de Deus exige punição para o pecado. Por isso que o Senhor disse a Adão: se comeres, certamente morrerás. O juízo divino vem sobre o pecado. Então Israel ensinava ao mundo que o Deus Salvador, o Deus que salva, é o Deus que julga, que condena, e que primeiro estava salvando Israel daquelas nações ímpias. Quando nações se levantavam em inimizade, querendo destruir Israel, Deus então fortalecia o seu povo e destruía muitos desses para mostrar que através do seu povo Deus revelava a sua justiça, seu poder, seu juízo, como um juiz implacável, que não tem negociação com ele. Mas Israel também é um exemplo para o mundo de como a justiça de Deus é disciplinadora, pedagógica para o seu povo. Porque Deus não deixou de punir e disciplinar Israel diante de sua desobediência. Os povos viam a nação de Israel ser disciplinada por Deus, quando muitas vezes usava os próprios povos e nações ímpias para subjugar, para escravizar, para oprimir Israel por vontade e querer divino. Estamos cheios de exemplos desses nas Escrituras, de que Israel era um exemplo da manifestação da justiça disciplinadora de Deus, do juízo disciplinador de Deus sobre Israel, que não objeta destruir, mas disciplinar, corrigir, instruir, orientar pedagogicamente a respeito da necessidade de arrependimento, de confissão e de confiança no seu Deus. Então ele diz: Senhor, alegre-se e exultem a gente ao ver os povos que julgam os povos com equidade e guias entre as nações do teu povo. Está falando exatamente como Deus, através de Israel, revelava justiça que destruía os maus, justiça que punia, corrigia, santificava o seu povo, mas justiça que se manifestaria salvadora. Ou seja, a justiça de Deus através de Cristo faz com que
Ele receba a condenação em nosso lugar, para que nós que somos salvos não sejamos condenados. Por que somos salvos? É porque Deus passou a mão na nossa cabeça, deixou de nos julgar e de nos condenar de maneira justa por sermos pecadores? Não, porque Deus providenciou justiça substitutiva para nós. Deus providenciou redentor, substituto que recebe condenação em nosso lugar. É assim que o mundo conhece a justiça de Deus. Deus vai levar um povo para o céu. Deus vai levar o povo, seu povo, para morar com Ele, que é santo. Não é porque este povo é santo, não é porque este povo merece, não é porque este povo é melhor do que os outros. É porque Deus manifestou sua justiça que salva, justiça que condena de maneira justa em Cristo os nossos pecados. É assim que o mundo conhece. Deus não anistia para salvar. Deus não bota panos quentes. Deus não aceita delação premiada. Deus não aceita concordância humana, barganha humana. Deus exige plena satisfação de sua justiça. Deus exige que quem merece seja condenado, quem deve pague. Então como é que Ele pode salvar Israel? Como é que Ele pode salvar a igreja? Manifestando uma justiça que substitui este povo. É assim que a gente mostra que Deus não é injusto, porque quando Ele condena o ímpio, Ele condena baseado no merecimento justo a respeito de seus pecados, baseado no princípio da lei divina. Mas quando Deus salva os crentes, não é porque eles são melhores, é porque é uma justiça que os substitui, há uma justiça que satisfaz as exigências de Deus, dada gratuitamente para eles em Jesus. Para quê? Para que os homens, diz Ele, temam ao Senhor. Então, como é que nós somos abençoados? Somos abençoados com a justiça de Deus. Justiça essa que pune os maus, mas justiça essa que nos salva e também nos santifica. Deus nos salvou de maneira justa em Cristo. E como é que nós nos tornamos abençoadores? Essa justiça faz com que nós, a manifestação dessa justiça em nosso meio faz com que nós temamos a Deus, ou seja, faz com que nós reverenciemos a Ele como aquele que é nosso Salvador, creiamos única e exclusivamente nele como aquele que tem poder, que tem uma justiça que nós não temos, que nos deu uma justiça que nós não tínhamos. Então a manifestação da justiça de Deus nos faz temer, ou seja, temer ao vê-lo destruir os maus e injustos, temer ao ver que Ele providenciou uma justiça que livra a sua ira de nós, temer ao saber que Ele continua exigindo em nós luta contra o pecado em Cristo para a santificação, e que ainda nos visita de maneira disciplinadora, de maneira corretiva, e faz de nós veículo de bênção para o mundo. Ou seja, para que o mundo olhe através de nossas vidas, através da igreja, e veja como a justiça de Deus se manifesta, e temam este Deus em que é justo juiz e visitará a humanidade para a prestação de contas. É assim que a gente abençoa o mundo, dizendo para as pessoas que elas temam o juízo e a justiça de Deus, que elas temam a Deus como um implacável juiz, a quem elas devem prestar contas, mas que elas também temam a Deus como aquele que tem uma justiça providenciada para dar aos que creem, para que por essa justiça sejam libertos de sua ira. Então nós nos tornamos abençoadores quando nós chamamos as pessoas a crer. Nós convocamos essas pessoas a crer na justiça de Deus que se revela em Jesus Cristo. Justiça que salva, mas justiça também que condena. E por fim, Ele nos mostra que os que são abençoados se tornam abençoadores. A bênção que abençoa é aquela que leva os homens a louvar o nome de Deus. Vejam os versículos 3 e 5. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos.
Versículo de número 5. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. O objetivo final de Israel era receber a salvação para ser adorador do Senhor. Eles já adoravam pela promessa, e que ao ver a salvação deveriam louvar ao Senhor. Isso mostra que o centro não é o homem, é Deus. O centro de todas as coisas não é o homem, não é o valor do homem, mas é o valor de Deus. E o valor que temos girando em torno dele, orbitando em torno do Senhor. Ele diz: Senhor, que os homens conheçam o teu louvor através de nós. Que eles nos vejam como adoradores do Senhor, não como pessoas que se gloriam, que falam de suas qualidades, que se promovem, que se apresentam como dignos, mas como pessoas que falam a respeito de Deus, não como pessoas que são abençoadas porque são especiais, mas pessoas que são abençoadas porque Deus, que é tão especial, tão grandioso, escolheu nos abençoar. Que todas as bênçãos de Deus em nossa vida apontem para Ele e exija reverência a Ele. A palavra louvar tem vários sentidos, mas um significativo é elogiar, é falar bem, é reconhecer as qualidades e os atributos de uma pessoa. Então louvar a Deus é falar de sua grandeza, é falar de suas qualidades para o mundo, é dizer para as pessoas porque somos de fato, de verdade abençoados, porque há uma presença de Deus salvadora em nossas vidas, porque Deus nos escolheu para salvar, e porque Deus nos escolheu para ser canal de bênção da salvação para os outros, e conclamá-los a adorar a Ele, a cultuar a Ele, a servir a Ele, a falar dEle, a bendizê-lo, a elogiá-lo para o mundo, para as pessoas. Então você abençoa as pessoas quando mostram para elas para que elas foram criadas, qual é o objetivo final da humanidade: louvar a glória do seu Criador, louvar a Deus. Você não é chamado para falar a respeito do valor dos homens, você é chamado para falar a respeito do valor de Deus. Louvem-te, ó Deus, os povos louvem a Ti, Senhor, exaltem a Ti, falem de Ti. Que eles se unam a nós neste propósito, nesta bênção de louvar-te, de cultuar, de cantar a respeito de Ti. Que os povos te louvem, te adorem. Então a igreja abençoada se torna abençoadora quando ela convoca os pecadores para que creiam na salvação de Deus, para serem feitos adoradores dEle. Conheçam a glória do Senhor para proclamá-la. É assim que nós nos tornamos abençoadores. Era assim que Israel ansiava ser uma bênção para o mundo, o veículo de Deus para transmitir a sua salvação, os seus atributos, e chamar todos a se unirem aos judeus para adorar a este que é o único e exclusivo Deus. Mas, meus irmãos, infelizmente a ideia de abençoar é muito deturpada no nosso meio. As pessoas usam essa expressão de uma maneira muitas vezes supersticiosa, pagã, como se o crente tivesse recebido do Senhor o poder de abençoar as pessoas por uma declaração, uma fórmula, ou simples palavras ou frases de efeito, como se nós tivéssemos poder de abençoar as pessoas simplesmente declarando-as abençoadas, como se abençoar fosse simplesmente dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Nós não temos poder de abençoar com as palavras de ordem,
Não fomos chamados para dizer para as pessoas: eu te abençoo, porque uma bênção em mim. Não fomos chamados para transferir bênção como se tivéssemos recebido da parte do Senhor. Como acredita o catolicismo romano, que Jesus transferiu a Pedro um poder abençoador, um poder autoritativo, decretativo na terra, e que este poder foi transferido entre os papas pela imposição das mãos. Isso não é um ensinamento bíblico. Não era assim que Pedro abençoaria as nações. Não era assim que ele seria um fundamento da terra, declarando palavras de ordem, transferindo bênçãos, dizendo: eu te abençoo. Como é que você abençoa as pessoas? Você abençoa as pessoas quando você é um veículo nas mãos de Deus para transmitir, através da proclamação e da vivência do Evangelho, a salvação do Senhor. Você não abençoa dizendo: eu te abençoo. Você abençoa falando de quem de fato é o abençoador. Você abençoa compartilhando com as pessoas Jesus Cristo, o Evangelho, falando de Deus, falando do Senhor, de como Ele prometeu abençoar através do seu abençoador. Quem é o abençoador? É Jesus Cristo que é o abençoador. Você é um veículo de fazer conhecido o abençoador, Jesus Cristo. Então como é que nós, como é que a igreja, como é que você individualmente, meu irmão, é uma bênção no seu trabalho, é um meio de abençoar as pessoas na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia, falando de Cristo para elas, falando a respeito da salvação, falando a respeito da justiça de Deus, de que Deus está irado contra elas, de que Deus não concorda da maneira delas ver, sendo luz, fazendo com que elas entendam que estão em pecado, que elas temam este Deus, se curvem diante dele. Então a primeira maneira de você ser um abençoador é ser um proclamador do Evangelho. Mas também você compartilha a bênção quando você vive as bênçãos do Evangelho em um comportamento cristão. Como é que a igreja, como é que o crente, nós estávamos falando sobre isso na quinta-feira, como é que nós fazemos a diferença na sociedade, além de pregar o Evangelho, vivendo ele. Como um cristão, como alguém que é salvo e liberto da escravidão dos pecados, vivendo os valores do reino de Cristo, sendo honesto, sendo decente, sendo correto, sendo cumpridor de seus deveres, sendo diligente em seu trabalho, sendo respeitador para com as pessoas, vivendo de maneira digna, santa, comprometida, fazendo com que as pessoas vejam a glória de Cristo no seu comportamento de cristão. É assim que você abençoa as pessoas, fazendo com que elas experimentem e sejam beneficiadas da salvação de Cristo que sobre você está, fazendo a diferença, defendendo a justiça, o que é correto, o que é certo. E as pessoas então, incomodadas com o seu comportamento, querendo saber por que você é da maneira que é, por que você é pacífico, por que você procura fazer as coisas de acordo com a justiça, com a ordem, com a decência, não é vingativo, procura controlar suas emoções, procura fazer tudo de uma maneira correta. Você então vai mostrar a glória de Cristo em você, você vai abençoá-la dizendo: sabe por quê? Não é porque eu sou bom, não sou melhor que você, eu sou tão ruim ou pior, mas é por causa que Cristo habita em mim. Porque eu sou crente, porque Jesus me salvou, porque Deus me abençoou com a salvação, com a libertação, com a justiça que salva. O crente tem que ser exemplo até quando erra, porque quando o crente erra, a justiça de Deus o faz confessar, reconhecer, chorar e buscar arrependimento, dizer para as pessoas: me perdoe. Não olhe para mim, olhe para Cristo. Vamos encontrar nele perdão, libertação, mas não se justificar e se defender. O crente tem que ser exemplo até quando erra. É assim que você abençoa as pessoas. Você não abençoa se defendendo, se justificando, se achando superior, transferindo culpa. Você as abençoa dizendo: sou pecador, me perdoe, eu fui desonesto, fui errado com você, eu sou fraco, sou miserável, por isso que eu preciso de Cristo como você precisa. Eu fraquejei, eu não fui bom exemplo aqui, mas não olhe para mim, olhe para Jesus, que se apieda de nós.
Como você será uma bênção para as pessoas até quando você cai, até quando você peca, quando você age como alguém que de fato conhece a salvação do Senhor, conhece a bênção que salva. Você não é salvo porque você é bom, você não é salvo porque é santo, você é salvo exatamente porque você não presta. Você precisa de salvação exatamente porque você não presta e é pecador. E essa salvação ainda está se revelando em nós. Meus irmãos, que nós sejamos uma bênção, um canal de bênção, mas como a Bíblia diz, como um veículo de pregação e de vivência do Evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.